Olá, que alegria estarmos juntos de novo aqui. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante nos nossos dias, né? Queria te perguntar qual que é a visão que os não crentes têm dos crentes. Como que aquelas pessoas que não seguem a Jesus, como que eles veem esse grupo denominado evangélico, né? O grupo igreja, como que eles veem? E aí, queria te perguntar também, quando alguém fala assim, fulano está cheio do Espírito, o que isso significa? O que as pessoas pensam quando alguém fala assim, fulano está cheio do Espírito? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, é sobre isso que Efésios 5, 15 a 20 fala, sobre pessoas cheias do Espírito. Lembre que o apóstolo Paulo ele está fazendo aplicações após ter apresentado verdades espirituais no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Ele está fazendo aplicações agora gerais, ele vai fazer desse 15 a 20, depois ele vai fazer aplicações específicas de pessoas cheias do Espírito. Ele vai falar sobre mulheres, esposas, maridos, pais e filhos, servos, escravos. Então ele vai estar apresentando aí como que essas pessoas cheias do Espírito, como o que elas fazem, né? Então, Efésios 5, 15 e 16, em primeiro lugar, ele vai falar que pessoas cheias do Espírito são pessoas que aproveitam as oportunidades. Olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas versões antigas dizem vede como andai, né? Pense como você está vivendo, aproveitar as oportunidades. Tem um garoto aqui que quer aproveitar a oportunidade. Vem cá, rapidão. Levantou a mão ali, um filho está hoje aqui no escritório. Chega aí. O que é, filhote? Que as pessoas cheias de Espírito, elas aproveitam a vida delas como crianças, como crianças, e elas vão para o céu. Ok, pessoas cheias de Espírito vão aproveitar a vida, vivendo para a glória de Deus. De Deus, muito bom. E as pessoas que não são cheias de Espírito, elas não aproveitam e não vivem para a glória de Deus. Exatamente, filhão. Muito obrigado, viu? De nada. Deus abençoe. Pessoas que não são cheias do Espírito não vão viver para a glória de Deus, vão perder a vida que Jesus tem, né, nos oferecido. Então, o 15 a 16 fala de aproveitarmos as oportunidades. Tem uma versão aí que diz assim, vede como andai. Perceba como você está andando, como você está vivendo, né? 1 João 2, 6 fala que nós devemos andar como Jesus andou, viver como ele viveu, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, segundo algumas versões. A ideia é de ser cauteloso, ser sensível às oportunidades, que elas são inúmeras, elas são diárias. Nós fazemos escolhas passivas ou escolhas ativas. Nós fazemos escolhas de ação do que nós vamos fazer, propriamente dito, uma iniciativa, como também nós escolhemos como nós vamos reagir. Mas é nós que fazemos as escolhas, né? Nós que fazemos. E por que nós devemos aproveitar? Porque os dias são maus. Satanás é o príncipe desse século. Satanás, ele quer encher o nosso tempo com coisas inúteis. E nós devemos aproveitar o tempo fazendo boas escolhas, investindo aquilo que é eterno, porque a nossa vida é passageira. C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno passa, né? Tiago 4:17 diz: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso, irmãos, que no versículo 14 do capítulo 5, ele diz: desperta tu que dormes. Nós devemos acordar, nós devemos aproveitar as oportunidades, nós devemos fazer o bem, nós devemos sair do celular, sair do quarto, mudar de emprego se necessário for, mudar a rotina para fazermos o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, enquanto está lavando a louça, ouça uma mensagem. Enquanto está fazendo uma caminhada, enquanto está dirigindo, coloque a Bíblia em áudio, né? Ligue para alguém. Faça o bem, viva como alguém vivo, né? Observando, estando atento, pensando, analisando, decidindo, aproveitando as oportunidades. Alguém cheio do Espírito, ele está sintonizado, ele está acordado, ele está aproveitando as oportunidades
para viver para a glória de Deus, conforme a gente falou aí no início, né? A Samuca aí nos ajudou. Em segundo lugar, um crente cheio do Espírito, ele busca conhecer a vontade de Deus. Olha o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O sábio, ele busca entender a vontade de Deus. Você já reparou que as pessoas querem que nós façamos a vontade delas? Já reparou isso? O cônjuge quer que você faça a vontade dele, né? Os filhos querem que você faça a vontade deles. Os amigos querem que você faça a vontade deles. Os familiares, os vizinhos. E nós queremos fazer a nossa vontade. Mas alguém cheio do Espírito, ele não está preocupado com a vontade dos outros, nem com a vontade própria. Alguém cheio do Espírito está preocupado em conhecer e entender qual é a vontade do Senhor. Buscar compreender, então, o que Deus deseja. E aí ele vai pensar, ele vai estudar, ele vai reunir versículos, ele vai se aconselhar para buscar entender qual é a vontade do Senhor. Tem pessoas que querem ouvir, né, a voz audível de Deus, mas Deus já deixou revelado para nós aqui qual é a sua vontade. Mas nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos meditar na Bíblia. Lembra que Deus falou para Josué: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. É a vontade de Deus que nós devemos fazer e não a nossa. Fazer a vontade de Deus em casa, fazer a vontade de Deus no emprego, fazer a vontade de Deus na igreja, fazer a vontade de Deus na sociedade. Como Jesus disse: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Fazer a vontade de Deus enquanto nós sofremos. Perguntar para o Senhor qual é a sua vontade e orar como Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguém cheio do Espírito é alguém que pensa biblicamente. Alguém cheio do Espírito é alguém que pensa biblicamente acerca da educação dos filhos, acerca da educação financeira, acerca das férias, acerca do relacionamento conjugal, acerca da luta contra a depressão, contra o medo, contra a ansiedade. É alguém que vai pensar biblicamente, porque vai querer entender a vontade do Senhor. E em terceiro lugar, alguém cheio do Espírito é alguém que é controlado pelo Espírito. Versículo 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a ideia do versículo é que nós não sejamos controlados por algo que vai tirar a nossa lucidez. E na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, era o vinho, né? Tirando a lucidez. As pessoas ficavam embriagadas com vinho. A luz da palavra não é pecado beber vinho, o pecado é embriagar-se, o pecado é escandalizar. Martin Lloyd Jones disse que o álcool é um ladrão de cérebro. O álcool impede, então, um bom pensamento, uma boa lucidez. E o resultado disso é vergonha, o resultado disso é brigas, separação, amargura, dívidas. Então, deixe-se encher pelo Espírito, deixem-se ser controlados pelo Espírito, e nós precisamos fazer uma distinção aqui, o que é batismo no Espírito e o que é plenitude do Espírito. Batismo no Espírito, ele vai ocorrer no momento da conversão. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele é batizado com Espírito Santo. No início da carta de Efésios fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, veio habitar no crente quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade. Já a plenitude ela ocorre no processo de santificação, tá bom? O batismo vai ocorrer somente uma vez na vida. Já a plenitude, essa experiência, ela pode ser repetida. O batismo não pode ser desfeito. A plenitude, ela não é para sempre, né? No batismo, todo crente é nascido no Espírito, batizado no Espírito, habitado pelo Espírito e selado pelo Espírito. Já a plenitude, pode ser que nem todos os crentes venham a experimentar ser plenamente controlado pelo Espírito.
E o batismo tem a ver com a nossa posição diante de Deus, e a plenitude tem a ver com a nossa santificação. Então, o que é ser cheio do Espírito? O que faz alguém que é cheio do Espírito? O que essa pessoa faz, né? E esse texto de Efésios, ele tem um paralelo em Colossenses. Em Colossenses, ele não aparece lá a ideia de ser controlado pelo Espírito, mas a ideia de ser controlado pela palavra. E aí esse paralelo que o pastor Davi Mark nos ajuda aqui a entender, veja só que interessante, em Efésios fala de edificação mútua, Colossenses também, adoração, gratidão, submissão, e aí a vida no lar, as mesmas áreas, e Efésios diz, deixe-se encher pelo Espírito, Colossenses diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Estar cheio do Espírito é equivalente a estar cheio da palavra de Deus. Alguém cheio do Espírito é controlado pelo Espírito, é controlado pela palavra. O que essa pessoa faz? Ela conversa na palavra, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um crente pleno, com a plenitude do Espírito, um crente cheio do Espírito, ele não vai viver reclamando, ele não vai viver murmurando, ele vai viver falando da palavra de Deus. Ele não vai ficar aquela situação de ó vida, ó céus, quanto sofrimento, mas ele vai se aconselhar mutuamente, ele vai falar da palavra, porque ele está pensando de forma bíblica. Ele vai louvar ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, em todas as circunstâncias. E ele será alguém grato, deem graças constantemente por todas as circunstâncias. Nessa semana, nesse dia, nesses últimos dias, você mais agradeceu a Deus ou você mais reclamou da vida, reclamou da circunstância, reclamou das pessoas? Você mais brigou ou você mais encorajou? Você só é grato quando você entende que você não tem merecimento, você não merece, que tudo que acontece é pela graça de Deus. E aí a gente desenvolve, então, um coração mais grato a Deus. Alguém cheio do Espírito é alguém que tem um coração conectado na palavra, e a palavra de Deus está em sua boca. Coração na palavra e palavra na boca. Então, um discípulo cheio do Espírito, o que ele faz? Ele aproveita as oportunidades, ele busca conhecer a vontade de Deus, e ele é controlado pelo Espírito. Queridos, só que nós não conseguimos fazer isso. Nós vimos, o texto é claro, que a gente deve aproveitar as oportunidades de buscar conhecer a vontade de Deus e ser controlado pelo Espírito, porque nós não aproveitamos a oportunidade, nós dormimos, né? O texto diz, desperta tu que dormes, o versículo de conexão com o trecho anterior com esse que nós estamos estudando. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa, aquilo que a gente acha. E aí a gente não é controlado pelo Espírito, porque nós somos controlados pelos nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso achismo. E é por isso, querido amigo, que Jesus veio. Jesus veio para fazer algo que eu e você nós não conseguiríamos fazer. Jesus veio para oferecer um sacrifício aceitável a Deus. É o texto do capítulo 5, ele começa com essa oferta, esse sacrifício aceitável a Deus. O que nós devemos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e clamar o auxílio de Jesus. Que ele nos ajude, então, a viver para Deus, ele vivendo em nós, e assim nós viveremos para Deus. É pela fé em Jesus e não é na nossa força que nós seremos cheios do Espírito. Então, pela fé em Jesus, pela nossa confiança nele, nos arrependendo dos nossos pecados e dependendo de Cristo, nós vamos então aproveitar as oportunidades, buscar conhecer a vontade de Deus e seremos controlados pelo Espírito. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te usando e que nós possamos então viver para a glória do Senhor. Um grande abraço, um excelente dia aí com Jesus.